Nós estamos na existência de Deus, a Gênese, os milagres e as predições, tá? E o capítulo é o 2º. E o item, estamos falando sobre Deus, tá? É o número 5 e o 6, e possivelmente a gente vai terminar com o 7, tá? Então, vamos à leitura. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que preside a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais potentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeito sem causa. Nós já vimos isso no Evangelho, do estudo da Gênese do domingo passado, tá bom? Mas aqui ainda vamos falar porque é importante. Veja bem, se Deus não existisse, como é que nós explicaríamos a existência dos pássaros? Porque são efeitos. Nós vemos os pássaros, não é? Nós nos vemos. Nós vemos as pedras, nós vemos as montanhas. Poderíamos dizer, daqui a pouco nós vamos nos aprofundar, que seria um efeito de combinação, de lei de atração, de repulsão. Seria possível, sim, mas mesmo que seja uma lei de atração e de repulsão, os corpos se atraem, se repelem. Quem foi que fez isso? Tem que haver uma criatura inteligente por trás disso tudo. Não tem como não haver. Então, nós vamos encontrar, agora com essa evolução que estamos tendo da tecnologia, que não faz muito tempo, faz pouco tempo, ainda não faz um século que ela está evoluindo tanto como está. 69 primeiros computadores, 5 computadores que foram conectados. Pois bem, isso aí é uma obra humana, né? Mas como é que foi feito aquilo que o homem não fez? Aí a ciência vai estudar para explicar como foi feito. Vai tentar explicar, porque uma coisa é você explicar, comentar sobre aquilo, como foi feito. Por exemplo, as bactérias, o sistema das bactérias, né? O vírus tão inteligente dentro da célula, só sobrevive dentro da célula e se multiplica por lá. E não vamos tão nos aprofundar assim, mas olhando direitinho, e os vírus, as bactérias, são pequenininhos, micros. E os macros, os planetas, as montanhas gigantescas, não é? Júpiter, um planeta daquele tamanho. Nós vemos, eles têm um efeito, a gente vê, forma um efeito para a gente. Não foi o humano. Nós já sabemos que não foi humano. Nós sabemos que não foi humano. Então, se não foi humano, quem foi que fez aquilo? Aí, na leitura seguinte aí, no número 6, vou botar aqui, ó, vou subir um pouquinho mais, porque é uma leitura mais aprofundada, e vocês vão ver que tem assim, ó, a isto opõe alguns o seguinte raciocínio. Tem alguém sempre querendo, tá certo, ele tem que contestar, ele tem que encontrar meios para explicar aquilo. Eles começam assim: as obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração, como nós já conhecemos, corpos que se atraem, corpos que se repelem, e repulsão. As moléculas do corpo inertes se agregam e desagregam sob o império das leis. Tudo bem, isso aí está tudo normal. A física, a química mostra muito bem isso. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira.
Tudo bem, é assim mesmo. Cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Não tem problema, está tudo certo. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. Na verdade, nós nos assemelhamos muito aos nossos pais, nossos ancestrais. É verdade. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais. É verdade. Com a própria matéria, né? Vamos continuar. Tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade e etc. O mesmo se dá com os animais. Eles se assemelham muito. Os astros se formam pela atração molecular. Nós já sabemos que sim. E se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Até aí vamos. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não causa a ação de qualquer inteligência livre. Livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. E observe que nós nos movimentamos pelo pensamento. Mas vamos tentar nos aprofundar mais um pouco. Tudo bem. O homem movimenta para como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido desde o nascimento até a morte, seria um automático. Assim seria, né? Do mesmo jeito. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, os espíritos dizem. Mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Então, tem alguma coisa... Como é que foi feito isso tudo? Elas são materiais e mecânicas. Não são de si mesmas, inteligentes. Olha, tem que ter alguém aí por trás disso aí. Tem que ter uma criatura. Inteligentes. Também isto é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. Não é verdade? Não é a dos homens. E aí? Como é que ficamos? Tudo isso que a gente tenta explicar, ou a ciência tente se esforçar para encontrar que a criação é puramente do acaso ou do Big Bang, já está provado que não é, ou do nada, o nada não existe, o acaso não existe, tudo tem uma razão de ser. Nós estamos evoluindo, a ciência está evoluindo e nós estamos aí nos aprofundando. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos desencarnar e vamos estar vivos do outro lado. Pronto, aí é que a coisa fica colorida. Mas vamos tentar aprender isso aqui, porque lá já a coisa é mais fácil. Porque estamos desencarnados, estaremos vivos, não estaremos mortos. Tá? Então, do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do que ninguém a vê, seria racional dizer-se que ele não existe, não é? Sim, desculpa aqui, eu me adiantei porque eu rolei a tela aqui. Então, vamos voltar aqui para essa parte aqui. Vamos começar a leitura, continuando aqui, onde estou selecionando. A aplicação. Então, a aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, não é verdade? É um efeito inteligente. Observe que o pássaro, ele se move e tem alguma coisa ali que toma conta, ele mesmo, do corpo, como nós fazemos com o nosso. Ora, tem coisas aí muito para a gente observar. Por exemplo, um pêndulo, não é? A força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Não é o pêndulo, aquelas bolinhas que a gente pendura aqui, 5 bolas de gude, não é? Solta uma, ela bate e joga a outra para o ar, e assim eles ficam todo o tempo. Tudo bem. Vamos lá, no pêndulo. É toda material a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se a inteligência não houvesse combinado
calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão. Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo, ali ela não está. Do pêndulo, desculpe aqui, de fato, de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e de que ninguém a vê, seria racional dizer-se que ela não existe. Apreciamos-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber desse relojoeiro. É só observar essa parte mecânica interna. Quem foi que fez? O homem. Pois bem, quando um relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos teria vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente. Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Não é? Porque as obras que nós fazemos são dos homens, são nossas. Se o relógio e o pêndulo se movem, são obras nossas. Então, e o que o homem não criou? Que na verdade nós combinamos, né? Na verdade nós não criamos, inventamos. Né? São possibilidades, estudo, química, física, todas essas ciências, hoje, andando em paralelo juntas, se comunicando, elas estão explicando coisas, mas elas não criam por si só do zero. Então, como é que fica os pássaros, as pedras, os rios, os minerais, que nós nos alimentamos deles? Quem fez? Ora, nós somos inteligentes agora, mas quem foi que nos fez? Papai e mamãe não foi. E você sabe. Se você tem filho, você sabe que você não fez seu filho. Você ajudou o corpo dele. E você não sabe de nada como foi feito o corpo dele. Mas ali o corpo foi feito. Você pode dizer que é seu filho, mas ele não é fruto da sua inteligência o corpo daquela criatura. Não é. Não é verdade? Então vamos terminar isso aqui. Da existência de Deus pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. É ou não é assim mesmo? Só basta olhar e a gente diz: o homem não fez isso aqui. Quem fez? Deus. Nós estamos num planeta que ninguém sustenta, pesadíssimo, girando. O homem não fez. Quem fez? Deus. É simples. 2 mais 2, 4. Ah, não, mas isso ali... Sim, os materiais se atraíram e formaram o planeta. Mas quem foi que criou isso? Essas leis. Porque o homem não cria? Quando o homem cria, a gente prova. Vamos terminar aqui essa leitura. A existência de Deus pois, uma realidade comprovada só não pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creiam instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Não é assim? Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem, que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Isso é simples. Os selvagens fazem isso. Deus Tupã, né? Nós mesmo tivemos essas coisas de criarmos os diversos deuses. E hoje nós estamos tentando para entender que só existe um Deus, porque é muita perfeição em tudo que existe. Senão, cada Deus, se existisse cada Deus, cada um ia fazer do seu jeito, da sua forma. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas, elas não podem ser feitas, né? Não demonstram raciocinar com mais lógica, que realmente tem que ter uma causa superior por trás disso tudo.
Então, minha gente, deixa eu voltar aqui. Então nós temos quem? Nós temos o nosso Pai que criou tudo, que existe no universo, e nós estamos... Deixa eu botar aqui a câmera. E nós estamos... desculpe. Deixa eu botar aqui para que vocês nos vejam e a gente comente um pouco, né? Aí, veja só. Deus fez o sol. Parece que muitos acham que não. Mas foi. Porque o homem não fez isso. Como é que aquilo tudo funciona ali dentro? E nós precisamos do sol. Olha como foi tudo bem calculado. O sol, o ar, a matéria, os animais. Quem pensou em tudo isso? O humano pode simplesmente raciocinar como os selvagens. Não é criação humana. Então, já que foi criado antes de nós estarmos aqui. E nós estamos aqui por quê? Observe, os Espíritos vêm dizer que nós não morremos, desencarnamos. Eles estão mostrando que a vida continua depois da morte. É simples. É simples, aí fecha. Observe, a Pelé já veio com a vontade de ser um jogador de futebol. Diz para o pai dele que vai ganhar a Copa do Mundo. Um jovem de 7 anos dizer para o seu pai que vai dar a Copa ao pai. 7 anos era 9 anos, me esqueço agora. Parece que eu não me engano, 7 anos. Engraxate. E isso acontece com bilhões de criaturas, com as suas habilidades, não é? Suas vontade de fazer determinada profissão. Todo mundo não quer fazer a mesma. Então, as variações são grandes. E nós somos uma parte inteligente, não é? Então, quem foi que fez? Papai e mamãe? Não fez. Papai e mamãe não sabem. Você não sabe como é que eu fui feito. E nem você sabe como você foi feito. Os espíritos não sabem como foi criado o espírito, mas sabem que foi Deus. E eles têm Deus como Pai. Vamos nos encontrar vivos depois da morte e vamos ver uma criação maravilhosa e ampla. E vamos dar graças a quem? A Deus. Porque o homem aí não fez lá fora. Não é mais fácil entender? Fica muito mais fácil, porque Deus existe. Esperamos que você possa pensar, refletir, que você está aqui como eu, como todo mundo está, por um período talvez curto, ou muito curto, né? Tem uns que mal chegam já à parte, outros que levam 30 anos parte, outros que vão com 50 parte. E nós vemos essas manifestações em diversas religiões de espíritos. Minha gente, só pode existir Deus. É impossível que Deus não exista. Esse universo, rapaz, isso é grande, isso é magnânimo, isso é maravilhoso. Então, vamos refletir que Deus, com certeza, bora pensar. A aguinha que você bebe, olha o efeito, a água. O homem não fez. As nuvens, o homem não fez. Esse sistema que funciona, vai e volta, e que mata a nossa sede, que alimenta o corpo. Os espíritos dizem que nós não precisamos de água, como espírito. É verdade. Porque quem come é a matéria. Você alimenta a matéria. Nós alimentamos a matéria para mantermos-nos aqui no aprendizado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, lhe ajude, que Deus ilumine a vida de todo mundo. Um feliz ano novo 2023. Não é, na verdade, nós dizemos um ano, mais um ano, mas o tempo é o homem que fez. Para Deus o tempo
é infinito. Ele tem todo o tempo que nós vamos acreditar nele. Nós somos eternos. Nós não vamos ser destruídos. O corpo, sim, o corpo volta para a Terra. De cada planeta é constituído diferentemente, de acordo com o fluido cósmico daquele planeta. Tá certo? O fluido universal daquele planeta. Então, Deus proteja, Deus ilumine, Deus ampare. Se você acredita no Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo.